Capítulo 6 do livro Poder da Oração Intercessória. A posição da intercessão. Ken Galbi estava andando pela rua quando ouviu o telefone público próximo a ele tocar. Curioso, ele parou para atendê-lo. Para sua surpresa, a telefonista disse: "Chamada de longa distância para Ken Galbi. Ele está?" Depois de ponderar quanto à impossibilidade daquela situação, ele finalmente aceitou a ligação. A pessoa que estava ligando, a ponto de cometer suicídio, havia orado pedindo ajuda e lembrou-se do ministério de Ken. Sem saber como entrar em contato com ele, ela continuou a escrever seu bilhete de suicídio. Quando vieram alguns números à sua mente, ela os anotou. Imaginando se Deus estava lhe dando milagrosamente o telefone de Ken, ela discou os números. Impressionada por conseguir falar com ele, ela perguntou: "O senhor está no seu escritório na Califórnia?" "Meu escritório fica em Washington", respondeu Ken. "Ah, sim. Então onde o senhor está?" perguntou ela. "Você não sabe? Você me ligou?" respondeu ele. "Não sei para que área estou ligando, apenas disquei os números que estão neste papel. Senhora, estou em uma cabine telefônica em Dayton, Ohio." Reconhecendo que aquele encontro só poderia ter sido preparado por Deus, Ken começou a aconselhá-la. A presença do Espírito Santo inundou a cabine telefônica, dando-lhe sabedoria além da sua capacidade, e logo ela fez a oração do pecador, comprometendo-se a viver para o Senhor. Essa é uma das histórias mais notáveis que já li sobre a capacidade soberana de Deus de nos conduzir, mesmo quando não estamos cientes de que isso está acontecendo. Ele pode nos colocar na posição certa na hora certa, orquestrando os acontecimentos de uma maneira extremamente celestial ou sobrenatural. O mesmo aconteceu na vida de Jacó. O relato de Gênesis a respeito desse acontecimento usa a palavra hebraica paga, que nos revela verdades preciosas sobre o que chamo de o local da intercessão. Outro significado da palavra hebraica paga para intercessores é aterrissar ou recair sobre. Paga também pode incluir o conceito de descer ou vir sobre alguém por acaso. Assim, ela pode significar aparecer no caminho. Ela é usada dessa maneira no encontro de Jacó com Deus em Gênesis 28, 10 ao 19. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: "Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho te falado." Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." E temeu e disse: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus." Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Essa é uma passagem maravilhosa das Escrituras e uma das primeiras vezes em que a palavra paga é usada na Bíblia. Pelo menos 6 características esclarecedoras relacionadas ao local ou posição da intercessão podem ser vistas nessa fascinante história onde Jacó se encontrou com Deus. Quando ele veio a parar em Betel, tecnicamente falando, Jacó não estava em oração quando o incidente aconteceu. Entretanto, o fato da palavra paga ser usada para descrever o fato de Jacó ter ido parar naquele lugar onde teve um poderoso encontro com Deus, nos dá um retrato maravilhosamente simbólico do que acontece no local da intercessão. Em primeiro lugar, observe que a posição da intercessão, o local paga, se torna o lugar de Deus. Os lugares de oração passam a ser casas de Deus, ou locais onde ele habita.
Jacó declarou deslumbrado: O Senhor está neste lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E chamou o nome daquele lugar de Betel. Gênesis 22, versículo 16, 17 e 19. O nome Betel, na verdade, significa a casa de Deus. Na intercessão paga, um lugar é construído para a presença de Deus habitar. E como Jacó disse, os lugares da habitação de Deus são terríveis. No versículo 17, eu tenho um amigo que pastoreia uma igreja na cidade de Walla Walla, em Washington. Ele estava pregando uma mensagem poderosa em um de seus cultos, quando um jovem cristão novo convertido ficou tão maravilhado com a revelação que não conseguiu se conter. Saltando, ele começou a exclamar em alta voz: Tremendo, cara, tremendo. Já ouviu alguns améns e um aleluia ou outro nas minhas mensagens, mas ainda não ouvi um tremendo, cara. Mas estou trabalhando para chegar lá. Jacó disse: Quão terrível este lugar! Quando Deus aparece, seja em uma cabine telefônica ou em uma rocha para anunciar o destino de um homem, é tremendo. E ele sempre aparece no lugar em que estamos posicionados para a oração. Muitos de meus encontros mais transformadores com Deus foram durante os momentos de intercessão. Lembro-me de um tempo atrás, quando eu estava com um amigo que havia tomado muito LSD. Ele começou a ter um flashback terrível. É um efeito recorrente dessa droga perigosa que gera alucinações estranhas e às vezes aterrorizantes. Enquanto ele se contorcia incontrolavelmente, gritando e gemendo de terror, uma grande fé e uma indignação justa tomou conta de mim e comecei a interceder. Depois de alguns instantes, ele parou de repente e uma grande paz veio sobre ele. Meu amigo olhou para mim e descreveu as imagens abomináveis que havia visto e a repentina mudança que ocorreu quando eu orei. Então Deus começou imediatamente a ministrar a mim. Sua presença era tremenda enquanto ele falava comigo sobre o meu futuro ministério. Isso foi há muitos anos e o que me revelou naquele dia aconteceu. Aquele encontro não aconteceu em um culto de igreja ou durante meu tempo devocional de todos os dias, mas durante um breve momento de intercessão. Quando entramos no ministério altruísta de interceder por alguém, Deus acha isso irresistível e vem se encontrar conosco. Ele sempre ama a nossa companhia, mas quando começamos a representar o seu Filho amado, o coração do Pai se move de uma forma irresistível para ele. Deus simplesmente tem que responder. Assim, o lugar comum se transforma em um lugar tremendo, a casa de Deus. Muitas coisas podem ser ditas sobre a presença de Deus. Nele há plenitude de alegria, Salmos 16, 11. Segurança, Salmos 91, versículo 1. Luz, 1 Timóteo 6,16, e delícias perpetuamente, Salmos 16, versículo 11. Na verdade, tudo que pode ser dito sobre Deus pode ser dito sobre a sua presença, e a intercessão nos leva até ela. Em segundo lugar, a história de Jacó também ilustra para nós o fato de que o local da intercessão é a disposição de Deus em trazer precisão ou definição às nossas orações. Jacó foi parar em Betel, assim como Ken Galbi foi parar na cabine telefônica. Ele não foi guiado até lá pela compreensão ou pelo raciocínio. Jacó simplesmente se deparou com aquele lugar por acaso, na hora do pôr do sol, e precisando de um lugar para dormir, passou a noite ali. Mesmo sem estar ciente, Jacó estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Betel era um lugar importante em Israel, onde Deus pretendia que o futuro de Jacó fosse moldado. Ele foi levado até lá pela direção soberana do Espírito Santo. Uma versão mais literal do versículo 11, na verdade, seria: ele chegou ao lugar, e não apenas a um lugar. Lembrando que a palavra paga utilizada para descrever o ato de se chegar a um lugar por acaso é também a palavra para intercessão. E o que isso nos diz sobre a oração? Geralmente não temos sabedoria, compreensão ou percepção suficientes para saber exatamente como orar. Assim como Jacó, é quase como se precisássemos chegar por acaso à oração correta. Nesses incidentes, podemos ter certeza de que o Espírito Santo nos ajudará e fará com que acertemos o alvo. Fiquei atônito há alguns anos enquanto ensinava em um curso sobre o Antigo Testamento no Instituto Christ for the Nations em Dallas, no Texas, quando o aluno israelita levantou a mão na sala de aula e me deu
Uma importante informação. Eu havia mencionado paga, intercessão e o fato de que o Espírito Santo nos ajuda a acertar o alvo nas nossas orações. Usar palavras hebraicas pode ser um tanto intimidador quando elas são ditas diante de alguém que fala o hebraico como a sua língua nativa. Meu pensamento inicial foi de que o jovem ave poderia me corrigir. Tive uma agradável surpresa quando, em vez disso, ele me informou que na prática de tiro ao alvo em Israel, a palavra para o centro do alvo é paga. Imagine, a palavra para intercessão na verdade significa centro do alvo. Deus fará por nós o que ele fez por Jacó. Quando não soubermos orar como convém, Romanos 8:26, ele nos ajudará a encontrar a marca, o lugar, assim como ajudou a Jacó. Lembro-me da história de Steve e estou usando um nome fictício, que estava muito doente com diversos problemas, dores estomacais, dor de cabeça, dores nas costas e outros sintomas. Os médicos não conseguiam resolver os problemas e muitas orações haviam sido feitas pela cura de Steve, igualmente sem resultado. Um dia o Espírito Santo falou silenciosamente a uma intercessora que estava orando por ele. O problema não é físico, é espiritual. Steve tem falta de perdão e amargura com relação a uma pessoa que o ofendeu. Desafio a perdoar e a liberar essa pessoa. Steve finalmente foi capaz de perdoar a pessoa que o havia magoado. Os resultados foram surpreendentes. Um processo de cura teve início e não parou até que ele estivesse completamente são. Paga, um tiro certeiro, a precisão do Espírito Santo. A intercessora havia chegado por acaso ao cerne do problema. O que ela não podia saber, o Espírito Santo sabia e ele fez com que ela acertasse. Paga, em cheio, o alvo. Isso é a intercessão eficaz dirigida pelo Espírito. Jesus nos disse para terminarmos nossas orações dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra poder nessa frase também significa capacidade. Ele estava nos lembrando de que não temos a capacidade de realizar o que é necessário na nossa própria força e entendimento. Somente o Pai tem essa capacidade. Precisamos depender dele a fim de sermos capacitados a acertar o alvo. Outra grande verdade contida no encontro de Jacó é a seguinte: por meio da intercessão, o céu e a terra são ligados. Em seu sonho, Jacó viu uma escada que se estendia da terra até o céu, com anjos que subiam e desciam por ela. A atividade do céu estava sendo liberada para a terra. Jesus nos disse que, se orássemos por isso, quando nos ensinou a pedirmos para que o reino venha e a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus, Mateus 6:10. Jacó disse que aquele lugar era a porta do céu, Gênesis 28:17. Ele entendeu que era um ponto de entrada para a vontade de Deus penetrar na terra. Os lugares pagas se tornam portas para o céu, onde a vontade de Deus é liberada sobre a terra. Tratamos disso, de certa forma, no capítulo anterior, a ligação ao encontro do céu e da terra por meio da intercessão, de modo que não precisamos falar muito mais a respeito. Basta dizer que a intercessão une o céu e a terra, liberando a vontade de Deus para cada situação. Isso nos leva, porém, para a próxima grande verdade contida nessa história. No local ou posição da intercessão são formadas parcerias entre o divino e o humano. Não apenas o céu e a terra foram ligados, como Deus também disse a Jacó que iria abençoá-lo grandemente. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Gênesis 28:14. Parte do nosso destino como cristãos é o privilégio de entrarmos em parceria com Deus, para ajudarmos outras pessoas a encontrar seu destino. Ele quer abençoar as pessoas através dos nossos esforços e orações. Quando George casou-se e iniciou uma família, ele decidiu investir 1 hora por dia em oração, porque queria que seus filhos seguissem a Cristo. E depois de algum tempo, George expandiu suas orações para incluir seus netos e bisnetos. Todos os dias, entre 11 da manhã e meio-dia, ele orava pelas 3 gerações seguintes. À medida que os anos se passaram, suas 2 filhas entregaram a vida a Cristo e se casaram com homens que estavam no ministério em tempo integral. Os 2 casais geraram 4 meninas e um menino, e cada uma das meninas casou-se com um ministro e o menino se tornou pastor. Os primeiros 2 filhos nascidos daquela geração eram meninos. Ao se formarem na escola secundária, os 2 primos escolheram a mesma faculdade e se tornaram companheiros de quarto. Durante o 2º ano da faculdade, um dos meninos decidiu entrar para o ministério e o outro não.
Ele, sem dúvida alguma, sentiu certa pressão para dar continuidade ao legado da família, mas em vez disso optou por dar seguimento ao seu interesse pela psicologia. Ele concluiu o doutorado e finalmente escreveu livros para pais que se tornaram best-sellers. Posteriormente, deu início a um programa de rádio que era ouvido em mais de 1.000 estações diariamente. O nome desse homem era James Dobson. Testemunha o poder da oração. George fez uma parceria com Deus no local da intercessão, e o destino de Deus para James Dobson se realizou. O ministério dele realmente abençoou muitas famílias na Terra. Na próxima vez que você for abençoado por um dos livros do Dr. Dobson, agradeça a Deus pela intercessão de George. Outra importante verdade sobre os lugares paga é que neles a atividade dos anjos é liberada, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Ted Stanley, em seu livro Prayer Takes Wings, A Oração Requer Asas, conta uma história sobre 2 homens que foram protegidos do mal por intermédio da intervenção dos anjos. Dave e Ed haviam participado de um culto em uma igreja em Oklahoma e estavam voando para casa em Fort Worth, no Texas, em um pequeno avião monomotor. Alertados sobre a possibilidade de uma mudança no tempo, os crentes de Oklahoma os estavam cobrindo em oração. Quando os homens se preparavam para aterrissar, uma forte corrente descendente fez com que o avião colidisse com um cabo de energia e caísse. Os homens correram para fora do avião em busca de um lugar seguro. Surpreendentemente, o único ferimento que tiveram foi um corte sem gravidade. Quando olharam para trás, esperando ver o avião explodir, eles viram 2 homens extremamente grandes, vestidos com vestes brancas acinzentadas, pairando sobre o avião. Aqueles anjos, sem dúvida, livraram os homens da destruição como resultado da intercessão. A construção de altares para a nossa vida é outra verdade que é vista nessa história sobre o local da intercessão. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Gênesis 28:18. A palavra coluna poderia ser traduzida como uma pedra memorial ou um monumento. Nos tempos do Antigo Testamento, os altares eram construídos não apenas como lugares de sacrifício, mas também como memoriais para marcar e lembrar acontecimentos significativos. Fazemos o mesmo hoje quando construímos memoriais em locais onde houve grandes batalhas ou em memória de grandes líderes. Josué ergueu 2 memoriais no local onde ele e Israel atravessaram o Rio Jordão ao entrarem em Canaã. Josué 4, versículo 8. Abraão ergueu um altar ao Senhor em Siquém, onde Deus, pela primeira vez, prometeu a ele a terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e disse: "À sua descendência darei essa terra." Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Gênesis 12, versículo 7. O profeta Samuel ergueu um memorial próximo à cidade de Mispá, a fim de marcar uma vitória que o Senhor dera a Israel sobre os filisteus. 1 Samuel 7:12. Ele chamou o lugar Ebenezer, que significa pedra de ajuda, afirmando: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Que relação essa construção de altares tem conosco hoje? Devemos erguer altares ou memoriais literais. Isso, é claro, não é necessário, mas nós os construímos no nosso coração. Em meu primeiro livro, Oração Intercessória, contei a história de uma menina que ficou em estado de coma por 2 anos e meio. Seu cérebro fora basicamente destruído por uma infecção causada pela encefalite viral. Após um ano de intensa e perseverante intercessão, para a surpresa do mundo da medicina, o Senhor restaurou a sua saúde completamente. Depois de passar cerca de 70 horas orando por ela durante o período de 1 ano, jamais me esquecerei do dia em que havia acordada e alerta. Ali eu construí um memorial. Hoje, quando dúvidas perturbadoras tentam assaltar a minha mente para me convencer de que Deus não agirá em meu favor em uma determinada situação, faço uma nova visita ao meu Ebenezer. Silenciosamente sussurro: "Até aqui me ajudou o Senhor." Tenho muitos altares como esse. Um deles fica na Guatemala, onde a garotinha mencionada no capítulo 2 costumava ficar amarrada à árvore.
Outro fica no local onde orei por minha esposa, Ceci, e Deus a curou de um cisto no ovário. Também construíram um altar no lugar onde a conheci e onde cada uma de nossas filhas Sara e Hannah nasceram. Há muitos outros, todos erguidos como monumentos à fidelidade de Deus em minha vida. Você construirá o seu, à medida que tiver uma vida de intercessão, criando encontros entre o seu Deus e outras pessoas, descobrindo por acaso os betéis, onde destinos são moldados enquanto o céu encontra a terra, ou simplesmente recebendo ajuda pessoal do seu Pai Celestial. Você encontrará muitos locais adequados para erguer Ebenezers. Construa-os, fortes o bastante para passarem no teste do tempo, e altos o bastante para serem vistos de longe. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, sei que sou teu parceiro e que as minhas orações unem o céu e a terra. Às vezes sinto-me tão inadequado quando oro por insira uma situação ou circunstância, mas sei que tu queres me ajudar. Entra no meu templo de oração. Faz deste lugar um Betel. Faz com que as minhas orações acertem o alvo. Dá-me os teus pensamentos e a tua sabedoria à medida que oro. Peço a ajuda dos anjos nessa situação. Agora, espere no Senhor e então comece a orar à medida que Ele o dirigir. Seja ousado e peça com fé. Ele fará como você pediu. Amém.